Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a outra aula de Geografia voltada para a EJA. Nessa aula eu vou fazer a correção das atividades que eu passei, tanto na disciplina de Geografia como na disciplina de Filosofia também. E eu vou fazer a correção de todas as 3 turmas da EJA, da Escola José Gonçalves de Medeiros, tá certo? Eu tirei todas as informações das atividades da internet, mas seguindo a linha de raciocínio que o livro de vocês traz, tá certo? Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, vai aparecer aqui o texto, a atividade já respondida, tá? Então a gente vai só especificar aqui para vocês as respostas das questões. Eu vou seguir a ordem seguinte. Primeira EJA, Geografia vai ser a primeira atividade a ser corrigida. Primeira EJA, Filosofia, segunda atividade a ser corrigida. Segunda EJA, Geografia vai ser a terceira, a quarta. Segunda EJA, Filosofia, a quinta. Terceira EJA, Geografia e a sexta, terceira EJA, Filosofia, certo? Quem é da primeira EJA não precisa assistir às aulas da segunda e da terceira. Quem é da segunda, do mesmo jeito, não precisa assistir às outras. E da terceira também. Vou colocar na descrição o início da minutagem da aula da sua respectiva série, tá? Então, a primeira EJA só assiste o início, a segunda EJA vê mais ou menos o meio do vídeo, e a terceira EJA só precisa ver mais o final do vídeo. Mas eu vou dizer a minutagem exata para vocês irem em cima da minutagem, bem especificamente, tá? A primeira EJA, Geografia, é baseada nesse link daqui do Brasil Escola, falando sobre megacidades, né? Entre outras coisas. A primeira questão quer saber: a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, desenvolveu o conceito de megacidade. Defina o que é uma megacidade. Então, a definição de megacidade tem a ver com a quantidade de habitantes. Toda aí, qualquer aglomeração urbana com população superior a 10 milhões de habitantes é uma megacidade. Portanto, o grupo de megacidade desenvolve as maiores áreas urbanas habitadas do planeta. Então, se tem 10 milhões de habitantes ou mais, é uma megacidade. Se tiver menos de que isso, não é megacidade. Tá bom? Então, no Brasil, nós só temos uma megacidade, que é São Paulo, que já tem 11 milhões de habitantes, né? Mais do que isso até. Rio de Janeiro é uma megacidade? Não é ainda. Ainda está perto de 7 milhões de habitantes. Mas um dia poderá se tornar. Tá? Existem várias megacidades ao redor do mundo. 2. Que fator principal leva Tóquio, a capital do Japão, a ter excesso populacional? Tóquio é uma megacidade. Tá bom? É a maior de todas, inclusive, né? Junto aí com a sua área metropolitana, soma mais de 30 milhões de pessoas. Então, é gigantesca a população dessa cidade lá do Japão. O que leva essa cidade a ter excesso populacional? Principalmente a questão da área habitável restrita que o país possui para os seus mais de 125 milhões de habitantes. Então, o Japão é um país com gente demais, 125 milhões de habitantes, para uma área muito pequena. O país tem uma dimensão muito pequena, então as cidades tendem a ter muita gente. E a capital, Tóquio, consequentemente, é uma área bastante populosa por causa disso. 3. A formação das megacidades e sua proliferação pelo mundo acontecem com base em quais fatores principais? A formação das megacidades, né? A intensa urbanização das sociedades, ou seja, as cidades, as zonas urbanas estão cada vez mais crescendo, né? Sobretudo no século XX, e a acelerada metropolização. O que é a metropolização? É a concentração das populações urbanas nas grandes metrópoles desses países.
Então, tanto as pessoas estão morando mais nas cidades, fazendo elas crescerem, né? Zonas urbanas, indo do campo para a cidade, da zona rural para a zona urbana. E na zona urbana a gente vê o que acontece, as pessoas preferindo morar nas metrópoles. Muitas pessoas, por exemplo, que eu conheço, saíram lá de Caicó e foram morar em Natal, que é uma metrópole. Existem muitas pessoas que saem de suas áreas, suas cidades de nascimento e vão morar em São Paulo, né? Procurando trabalho. Isso acontece bastante. As pessoas saem do interior para a capital. Aí força isso daqui, a metropolização, né? Aumenta as áreas metropolitanas e as suas populações urbanas. 4. Quando a população urbana passou à população rural em todo o espaço geográfico da Terra. Antigamente, a população rural era maior do que a população urbana. Quando você pegava assim, somava tudo, né? Pegava assim a porcentagem da população rural era superior à porcentagem da população urbana. Quando é que a população urbana superou? O ano de 2010 foi o primeiro em que a maior parte da população mundial vivia em cidades, ou seja, em que a população urbana finalmente ultrapassou a população rural em todo o espaço geográfico da Terra. Então foi bem recentemente, né? 10 anos aproximadamente, apenas 10 anos atrás, a população urbana finalmente conseguiu ser superior à população rural no mundo, né? Então, há mais pessoas morando nas cidades do que nas zonas rurais, no campo, né? Fazendas, sítios e assim por diante. Questão 5. Qual é o principal desafio das grandes cidades? Essas grandes cidades, elas atraem muitas pessoas porque têm vantagens, né? Trabalho, estudos, entretenimento. Porém, tem problemas também. Vamos falar primeiro sobre o desafio, né, das grandes cidades, depois a gente vai ver sobre os problemas. O principal desafio dessas e outras grandes cidades é o provimento de infraestruturas sociais que permitam uma mínima qualidade de vida a seus habitantes, em face de um crescimento acelerado e desordenado. É muito comum a gente ver nessas grandes cidades favelas, periferias, né, com casas construídas com qualidade de material de construção muito ruim, barracos feitos de papelão, algumas até feitas de taipa, né, de barro, sem infraestrutura nenhuma, em áreas de morro, né, com perigo de deslizamentos. Então, mostra que a infraestrutura ela não é adequada, né? A infraestrutura social não permite uma boa qualidade de vida, né? Esse é o desafio das grandes cidades. Crescer, porém, de uma maneira ordenada, né? Infelizmente não está sendo assim, está sendo acelerado, está aumentando muito, né? Rapidamente e também de maneira desordenada. E os problemas, né? Cite alguns dos problemas que existem nas megacidades. Vamos citar aqui alguns, são vários, né? Mas vamos citar aqui alguns. Problemas relativos à ausência de saneamento básico. Saneamento básico é água potável, né? Chegando nas casas. E esgoto, né? Quando você tem o esgoto não a céu aberto, mas ele é descartado através de tubulação, de dejetos, né? Descartados e tratado aquela água através do saneamento básico, né? Aqui no Rio Grande do Norte, quem faz isso é a CAERN, né? Em outros lugares, são outras empresas, né? Do governo. Expansão de favelas, eu já falei agora há pouco, e ocupações irregulares, né? Pessoas que moram em lugares na beira do rio, né? Que é onde tem perigo de enchente, ou nas encostas de morros, que é onde tem perigo de deslizamentos. Não são construções, muitas vezes, regulares, né? Infelizmente, às vezes dá uma chuva muito forte e essas pessoas perdem tudo, né? Porque são construções que, infelizmente, não foram feitas de maneira regular. Elevados índices de violência. Você assiste um jornal de uma TV sediada em uma grande cidade, uma metrópole, né? Como São Paulo, por exemplo, você só escuta falar em casos de violência, de roubos, de assassinatos, de latrocínios e assim por diante, né? Vários problemas de violência. Tráfico de drogas é uma das coisas que piora isso. Segregação socioespacial. Segregação socioespacial vai ser assim, uns bairros de gente rica, né? Um alto poder aquisitivo, né? Prédios luxuosos, né? Tudo muito bonito, muito organizado.
E, por outro lado, as favelas, as periferias, né? Todos esses problemas que a gente já viu, caracterizam a segregação socioespacial. Existe muito nas megacidades. A ausência de mobilidade, tanto nas vias de trânsito, quanto no deslocamento pelos transportes públicos, também é outro problema. Os metrôs, por exemplo, superlotados, o trânsito horrível, congestionamentos com quilômetros de extensão, horários de pico em que as pessoas voltam ou vão para o trabalho, infinitos carros no meio da rua, né, buzinando, causando estresse. Os ônibus também, né? Está aqui nos transportes públicos, né? Entre outros muitos fatores. Tudo isso aqui são problemas das megacidades, que a gente vê quando a gente observa na televisão ou quando a gente vai pessoalmente e observa isso daqui tudo acontece, entre outras coisas ruins. Agora vamos para a atividade de filosofia da primeira EJA, baseada aqui no link do brasilescola.ol.com.br, sobre os graus de conhecimento e as divisões da ciência segundo Aristóteles, filósofo muito conhecido, né, da Grécia Antiga, um dos mais importantes, né, para a filosofia. Para Aristóteles, todo homem nasce ou existe com a finalidade. Para ele, né, todo homem nasce e existe com a finalidade de conhecer. E esse processo se inicia com os sentidos. Audição e visão sendo os mais aguçados. Então, quando a criança ela nasce, ela vai nascer com os 5 sentidos, né? Visão, audição são os principais, mas também tem o tato, o olfato, o paladar. Esses audição e visão vão ser os mais usados pela criança para conhecer o mundo ao seu redor. E nós, no restante da vida, né, depois que cresce, vira adulto, a gente também continua usando os nossos sentidos, né, para conhecer o mundo ao nosso redor, tá certo? Nosso aprendizado, a gente usa muita visão, né, vocês estão usando agora, audição também, são os principais, mas existem outras maneiras, né? Você sabe o sabor das coisas pelo paladar, cheira, né, um cheiro gostoso, uma capinha, né? Usando o olfato, usa o tato, né, para sentir a superfície, né, das coisas, e assim por diante. 2. Nos seres com capacidade de lembrar das sensações, o que é possível desenvolver? Porque o homem é capaz de ir além. Então, além do ser humano, existem outros animais, né, que também têm a capacidade de se lembrar das sensações. O que eles desenvolvem, além de nós, seres humanos? Da sensação surge a memória, tornando melhores do que os outros, né? Os seres que podem se lembrar, pois, por engendrarem memória, podem aprender. Então, nós temos essa capacidade. Nós se lembramos daquilo que nós sentimos, usando nossos sentidos. Desenvolvemos uma memória. Animais também podem fazer isso, né? Daí eles desenvolvem os instintos deles, né? Com relação a alimentos, onde eles podem pisar, onde eles não podem pisar, o que eles podem ou não podem tocar, e assim por diante. Seres humanos podem ir além, né? Nós somos capazes de se lembrar das sensações e é possível desenvolver a experiência. Tá certo? A gente consegue desenvolver essa experiência, isso é o que nos destaca. Tá bom? Alguns animais caem em armadilhas, né? Porque não são racionais. Nós seres humanos sendo animais, vamos dizer assim, racionais, né? Tem as pessoas que falam que nós somos animais, né? Racionais. Eu não concordo muito, né? Eu acredito que o ser humano é diferente do que um animal. Mas, enfim, tem quem diga que é. Mas o ser humano ele tem a capacidade de desenvolver a experiência, assim, se tornando superior aos animais. Ele é capaz de ir além. Para Aristóteles, como surge a arte? Coisa que o ser humano pode fazer, é a arte, né? Usando a experiência de vida, né? É possível desenvolver a arte. A arte, que para os gregos é uma técnica, um saber fazer, surge das várias reflexões a partir da experiência. Está vendo aqui? Então, a experiência precede a arte. Com base na experiência que vai surgir a arte. Estendida como uma análise das semelhanças entre as coisas que geram uma noção básica universal. A experiência é o conhecimento dos singulares e a arte dos universais. Muito bem. Então, para se chegar à arte, é necessário haver antes a experiência. Com uma noção básica universal é possível desenvolver a arte, né, dos universais.
4. Do ponto de vista de Aristóteles, o que as ciências são? Então, para Aristóteles, as ciências são a busca das causas e princípios primeiros da realidade com um fim em si mesma. Isso significa que o homem busca esse tipo de saber para aperfeiçoar seu raciocínio e sua alma, não para algum fim ou utilidade em vista de. Então, o ser humano ele usa bastante a capacidade que tem de acumular conhecimento, né, por meio da experiência para desenvolvimento das ciências. Geografia é uma ciência, história é uma ciência, matemática é uma ciência, filosofia é uma ciência, sabe? Então, quando o homem busca esse tipo de saber, ele vai, por consequência, por benefício, aperfeiçoar o seu raciocínio e a sua alma, o seu ser, né? Por isso que é muito importante a gente sempre buscar conhecimento, buscar estudar, que a gente vai estar se aperfeiçoando, né? Isso daqui é um benefício que o ser humano consegue, né? Questão número 5, né? Aqui desapareceu o número, mas é a questão número 5. Vou colocar aqui. Questão 5. Opa. Um pouquinho maior do que eu queria, mas tudo bem. Muito bem. Questão número 5 quer saber como Aristóteles classificou as ciências. Caracteriza cada uma delas. Para Aristóteles, são 3 categorias. Ciências produtivas visam a fabricação de algum utensílio. Sapatos, roupas, vasos. Isso daqui a pessoa produz, então chamamos de ciências produtivas. Então, a pessoa que trabalha, um artesão que faz um sapato, de acordo com Aristóteles, está ligado a essa área das ciências produtivas. Costureira está ligada à área de ciência produtiva. Ela tem conhecimento, né? Ela adquiriu a experiência necessária para trabalhar com isso. Ciências práticas usam o saber para uma ação com finalidade moral, como a ética ou a política também. A pessoa desenvolve um conhecimento e, com base nesse conhecimento, pode ter participação efetiva, até mesmo na ética e na política, ajudando outras pessoas a desenvolvê-las também, e ajudando até mesmo a sociedade dessa maneira. Tá bom? Ciências teoréticas buscam saber, o saber pelo saber, independentemente de um fim ou utilidade, metafísica, física, matemática e psicologia. Então, as teoréticas são aquelas que a gente fica mais na teoria do que na prática, tá certo? Fica mais no papel, no estudo mesmo, do que pondo a mão na massa, né? Aqui na prática você pode, na ciência prática você pode, depois de ter aprendido, ainda compartilhar com outras pessoas por meio da fala, né? E nas produtivas você põe a mão na massa mesmo, né? Literalmente. Já na teorética é mais o saber pelo saber, quando você estuda, né? Através do seu conhecimento por meio do estudo. Então essa foi a correção, pessoal, da primeira EJA, tanto de geografia como da filosofia. Vamos agora para a correção da segunda EJA, na matéria de geografia. Na matéria de geografia, a segunda EJA, ela foi baseada na atividade no site, aqui, ó, infoescola.com/história Lei de Terras. História é uma forma que a gente tem de estudar também a geografia, porque ambas andam de mãos dadas, tá? Um professor de história, quando dá aula de história, também fala de geografia. Por quê? Porque quando a gente sabe de um acontecimento histórico, automaticamente a gente tem que ligar esse acontecimento a um lugar onde aconteceu, né? E na geografia também. Quando a gente sabe de algo que aconteceu em um lugar, a gente quer saber quando aconteceu. Então, o tempo e o espaço, né? O tempo na história, o espaço na geografia, andam de mãos juntas, não tem como separá-las. Então, pode parecer uma aula de história, mas é uma aula de geografia também. Certo? Está aqui, geografia. Foi chamada a Lei de Terras de 1850. Estamos falando aqui do território brasileiro, certo? Em 1850 foi criada a chamada Lei de Terras. Foi conhecida uma lei número 601 de 18 de setembro de 1850, a Lei de Terras.
Primeira iniciativa no sentido de organizar a propriedade privada no Brasil. Então, foi a partir daí que começaram a regulamentar essa propriedade privada. 2. Porque a Lei de Terras foi aprovada no mesmo ano da Lei Eusébio de Queiroz. A Lei de Eusébio de Queiroz tem a ver com a escravidão, tá? A liberdade dos escravos. A Lei de Terras foi aprovada no mesmo ano da Lei Eusébio de Queiroz. Previu o fim do tráfico negreiro, sinalizava a abolição da escravatura no Brasil. Por que foi na mesma época? Né? Por quê? Porque os grandes fazendeiros e políticos, latifundiários, se anteciparam a fim de impedir que os negros pudessem também se tornar donos de terras. Está vendo aí? Então, se não fosse criada a Lei Eusébio de Queiroz, possivelmente os negros, que antes eram escravos, poderiam conseguir se tornar donos de propriedades privadas. Então, os fazendeiros e políticos, latifundiários, né, donos de grandes áreas de terras, de maneira preconceituosa, né, de maneira bastante soberba, né, orgulhosa, que eram, tinham essa atitude, eles criaram essa lei, Eusébio de Queiroz, aliás, a lei de terra, né, criaram essa lei de terras para poder tentar impedir que os negros tivessem esse benefício. Já pensou? Como nessa época era difícil, né, para os negros, o preconceito ainda existe, mas nessa época era pior, porque além do preconceito havia ainda essas medidas que impediam que eles tivessem um progresso, né, na vida, como, por exemplo, um terreno para ser cultivado e assim por diante. Difícil, né? 3. Que ficou estabelecido a partir da data em que entrou em vigor a Lei de Terras. Ficou estabelecido a partir dessa data que só poderiam adquirir terras por compra e venda ou por doação do Estado. Então, a pessoa, ela, para conseguir uma terra, era só por meio de compra e venda ou doação do Estado. Não era mais por coisas que, por exemplo, como a gente observava antigamente, né, de palavra, né? Tem que ser algo assim mais oficializado. E também as pessoas tinham mais burocracias para conseguir essas terras, que exigia essas práticas aqui, compra e venda ou doação do Estado. Então, dificultava para as pessoas mais pobres, né? Porque o Estado não favorecia os pobres nessa época e só podia comprar quem tinha recurso para isso, quem tinha dinheiro para isso. Tá bom? Não seria mais permitido obter terras por meio de posse, a chamada uso-capião. Aqueles que já ocupavam algum lote receberam o título de proprietário. A única exigência era residir e produzir nessa localidade. Muito bem. Então, veja que na época, desde que esse momento aqui, né? Estamos falando de 1850 em diante. Tá certo? Ainda é século XIX. Desde essa época aqui a gente vai ter o quê? Que os detentores das propriedades privadas aqui vão ser grandes latifundiários, né? Fazendeiros, políticos. E a concentração de terra já começou aí, tá? Concentração de terra na mão dos ricos e os pobres ficando meio que aquém disso, né? Com dificuldades. 4. Promulgado por Dom Pedro II, foi o segundo imperador aqui do Brasil, filho de Dom Pedro I, né? Essa lei de Eusébio de Queiroz, né? Aliás, lei de terras, estou confundindo tudo. Né? Essa lei de terras, ela contribuiu para que, promulgada por Dom Pedro II, contribuiu para preservar a péssima estrutura fundiária no país, privilegiava os fazendeiros. As maiores e melhores terras ficariam concentradas na mão dos antigos proprietários, passaram às outras gerações como herança de família. Tá vendo? Estrutura fundiária, desde essa época, é dessa maneira. Concentrada na mão de poucas pessoas, né? Ricas. Sim, conforme o artigo 12 da Lei de Terras, se assim quisesse, o que o governo podia fazer com as terras devolutas? Terra devoluta é aquela terra que é meio, vamos dizer assim, sem produção, sem muito retorno, né? Ou que não está sendo devidamente aproveitada, né, pelo proprietário. Então, a terra devoluta, quando o governo pega, né, para ele, o governo pode reservar, de acordo com o artigo 12, né, pode reservar essas terras devolutas para o que quisesse, né, assim, julgar necessárias para a colonização dos indígenas, poder colocar os índios, né, para ficar lá,
fundação de povoações, abertura de estradas, outras servidões, assento de estabelecimentos públicos e construção naval. Então, o governo podia pegar essas terras devolutas e usar da maneira que bem quisesse, de acordo com o artigo 12 aí, né? Vamos agora para a atividade de filosofia da segunda EJA, baseada aqui no ebiografia.com, falando sobre Montesquieu, outro filósofo muito conhecido, né? Que nasceu lá na França, né? Quando e onde nasceu o filósofo e escritor Montesquieu? Montesquieu nasceu aqui, ó, em 1689. Morreu em 1755. Um filósofo social, escritor francês. Então, nasceu na França. 2. Quando estava com 16 anos de idade, Montesquieu estudou. Então, novo ainda, jovem, Montesquieu, com 16 anos, ingressou no curso de Direito da Universidade de Bordeaux. Bordeaux fica na França, uma cidade muito conhecida lá na França, tá? Nessa época, frequentou os círculos da Boêmia Literária de Paris. Então, desde cedo já se interessava, né, por literatura, né? Então, era um rapaz, um jovem, assim, promissor, né? Estudioso, inteligente, né? Tanto que virou um filósofo social posteriormente. 3. No seu livro Cartas Persas, de 1721, Montesquieu abordou. O livro Cartas Persas é um livro espirituoso e irreverente, e relativiza os valores de uma civilização pela comparação com os da outra. Ele compara civilizações muito diferentes. Montesquieu satiriza sutilmente as tendências cartesianas da filosofia francesa e o absolutismo do Estado e da Igreja. Então, nessa época, havia o que? A presença do Estado e a Igreja com um poder assim, bastante absolutista, né? As pessoas tinham pouca liberdade nessa época, né? Mas ainda havia uma liberdade suficientemente grande para a prática da filosofia, tá? Então, era possível, mas não com tanta liberdade como temos hoje em dia, né? Aliás, além da filosofia, outras ciências sofreram bastante aqui, no período aqui da antiga Idade Média, da Idade Média e do início da Idade mais moderna, né, mais contemporânea também. 4. 1748, que obra Montesquieu publicou e o que ele abordou na mesma. Eu vejo que, à medida que o tempo vai passando, ele continua empenhado, né, nos estudos e nas suas obras filosóficas, né? Em 1748, publicou a sua obra principal, O Espírito das Leis. Teve um grande impacto, foi editada inúmeras vezes, traduzida para outras línguas. Montesquieu elabora sua teoria política e o resumo de suas ideias nessa obra Espírito das Leis. Continuando, perceba que ele vai trabalhando cada vez mais na sua escrita e no desenvolvimento da sua filosofia, né? Qual foi a contribuição mais conhecida de Montesquieu? Por quê? Foi a Doutrina dos Três Poderes. Essa obra aqui foi muito conhecida até hoje, muito falada. Baseada em Locke, que defendia a divisão da sociedade, da autoridade governamental em 3 setores fundamentais: executivo, legislativo e o judiciário. Conhecem? Executivo, legislativo e judiciário? Pois a ideia partiu de quem? De Montesquieu, os filósofos, né? Cada um independente e fiscal dos outros dois. Então, o executivo não funciona sem esses dois, o legislativo também não funciona sem esses dois, e o judiciário também do mesmo jeito. Os 3 dependem um do outro, né? Vamos dizer assim. Para funcionar de maneira direitinha, né? Elas funcionam unidas, tá bom? Elas não existem sozinhas, porém são independentes no que diz respeito ao seu funcionamento, né? Elas podem funcionar de maneira independente uma da outra, porém, cedo ou tarde, vão ter dependência uma da outra. Vou citar aqui um exemplo, tá? Presidente da República. O presidente da República comete um crime, ele faz parte do poder executivo, né?
Mas será que ele pode operar, pode trabalhar de maneira independente? Mas se ele comete um crime, e aí ele é imune a algum tipo de punição? Tem imunidade? Se ele comete um assassinato, coisa do tipo, ele passa despercebido? Não. O judiciário vai lá e julga ele. Ele pode ser preso por isso. Então, apesar de independente, ele também depende do judiciário. Os três funcionam juntos, tá? Ao mesmo tempo que são independentes uma da outra, no funcionamento também podem depender uma da outra, né? Nesse sentido de que as três funcionam unidas. Né? 6. Porque as teorias de Montesquieu foram importantes. As teorias de Montesquieu exerceram profunda influência no pensamento político moderno. Inspiraram a Constituição dos Estados Unidos, em 1787. Veja só, Estados Unidos da América, né? Hoje potência mundial, seguiram as teorias de Montesquieu. Substituiu a monarquia constitucional pelo presidencialismo. Então, lá nos Estados Unidos, hoje nós temos o presidencialismo. Exerceu uma influência decisiva também sobre os liberais que levaram à Revolução Francesa de 1789. Nessa época que Montesquieu, infelizmente, já havia falecido, né? Ele morreu em 1755, mas em 1789, com a Revolução Francesa, os ideais, né, dele inspiraram, né, a esses liberais franceses. E também a construção dos regimes constitucionais em toda a Europa. Eu vejo como um filósofo só pode fazer bastante diferença na política, né, dos países que seguem as suas ideias. Vamos agora para a aula da terceira EJA de Geografia. Eu usei um F aqui, mas é um G de gato, tá bom? Geografia. Para essa atividade, eu usei esse link aqui do sogeografia.com.br. Geografia humana, né? Atividades falando aqui sobre os setores da economia, atividades econômicas aqui do Brasil, bloco econômico do Brasil. Assim por diante. Pergunta 1. Caracteriza as atividades econômicas brasileiras, conforme os três setores da economia, primário, secundário e terciário. Então, está aqui todas as atividades, nas três, primário, secundário e terciário. No Brasil, nós temos no setor primário a produção por meio de exploração de recursos da natureza. Nós temos a agricultura, mineração, pesca, pecuária, extrativismo vegetal, a caça. Então, com relação à plantação, extração de minérios, que também é do subsolo, faz parte da natureza, pesca, extrativismo é quando você pega, por exemplo, ali o coco-babaçu, né? O cacau também, quando você já encontra pronto da natureza, não precisa estar plantando, né? Vai lá o açaí também, por aí vai. A caça, tudo isso daqui faz parte do setor primário. Fornece matéria-prima para a indústria de transformação. Setor secundário. Setor da economia que transforma as matérias-primas em produtos industrializados. Então, lembre-se desse conceito aqui da indústria. Tá? Com o conhecimento tecnológico agregado aos produtos no setor secundário, o lucro obtido da comercialização é significativo. Então, o produto que é vendido aqui pelo setor secundário, já industrializado, sai mais caro do que o produto que sai aqui do setor primário, que ainda não está industrializado, certo? Por exemplo, um bloco de pedra com ferro dentro, né? Do jeito que ele veio da natureza. Não é a mesma coisa que uma viga de ferro já toda preparadinha, pura, purificada, já moldada, depois de ter passado pela indústria. Está mais caro isso aqui, tá? Porque já foi industrializado. Países com bom grau de desenvolvimento possuem uma expressiva base econômica concentrada no setor secundário. Então, esses países que trabalham com indústrias, produtos industrializados e vendem esse tipo de produtos, tendem a ganhar mais dinheiro do que os que vendem produtos do setor primário. Certo? O Japão, por exemplo, trabalha bastante com robótica, tecnologias, né, ligadas à informática também, produtos bastante industrializados, um país extremamente rico, né, desenvolvido, Estados Unidos também, China, indústria de bens, né, de consumo bastante também desenvolvido. Setor terciário, relacionado aos serviços, como por exemplo, comércio, educação, saúde, telecomunicações, serviços de informática. Então, por exemplo, você vai numa loja e você vai lá comprar
um celular, um aparelho celular. É um serviço que está sendo prestado para você, tá bom? Por meio do comércio. Quando a pessoa trabalha no setor terciário, os vendedores, né? Educação, na escola, professor, diretor, é, enfim, coordenadores pedagógicos, todos trabalham na educação, são funcionários públicos que trabalham aqui no setor terciário, estão prestando um serviço ligado à educação. Profissionais da saúde, nessa época da pandemia, estão trabalhando muito, bastante, também fazem parte do setor terciário, enfermeiros, médicos e assim por diante. Então, são setores diferentes, são atividades diferentes, todos os três presentes aqui dentro do Brasil e na nossa economia. 2. Quais são os principais produtos que contribuem para o crescimento econômico do Brasil? Vamos citá-los. Aqui vamos citar os 3 iniciais que ele falou lá no link, né? Só geografia. Além desses 3 aqui, também tem outros setores, né? Que ela citou, mas a gente está falando nos produtos, tá? Produtos agrícolas: café, laranja, cana-de-açúcar, soja, tabaco, milho, mate. O Brasil é muito conhecido por essas exportações aqui. Vejam que a maioria, se não todos, né, estão ligados ao setor primário, né? Então não são industrializados ainda, né? Por isso que talvez não seja tão caro quando é vendido lá para fora, para outros países. Porém, são bem apreciados, né? Laranja, o Brasil é o maior exportador, se eu não me engano, de laranja do mundo. Moramos em um país tropical cujo clima é favorável para a plantação das laranjas. Produtos da pecuária: carne bovina, de frango, suína, que é porco, né? Então, todos os 3 vocês já sabem muito bem, são listados aqui no Brasil. Minérios: alumínio, ferro, manganês, magnesita e estanho. Também são vendidos para outros países, como a China, por exemplo. O ferro aqui da cidade de Jucurutu, próximo aqui da nossa região, foi explorada, né, e vendida lá para a China, inclusive, né? Só para citar um exemplo. 3. Quais são alguns dos principais produtos que o Brasil exporta? Exportar é vender, né, para fora. Que a gente já citou alguns, né? Contribuem para o crescimento econômico. Vamos falar sobre os que o Brasil mais exporta, né? Minério de ferro, aço, soja, derivados, automóveis, cana-de-açúcar, aviões, carne bovina, café, carne de frango. Repetindo até alguns que a gente já tinha observado por aqui. 4. Quais são alguns dos principais produtos que o Brasil importa, ou seja, que compra de outros países? Mas importados: petróleo bruto, produtos eletrônicos. Isso daqui é bastante importado, porque o Brasil não produz muita tecnologia. Peças para veículos, medicamentos, automóveis, óleos, combustíveis, gás natural, motores para aviação. Então, veja, e há bastante importação também. O Brasil, talvez, na balança, né, do comércio do Brasil, né, na balança comercial brasileira, talvez o Brasil não tenha tanto lucro, porque por mais que venda bastante coisa, mas também tem que comprar muita coisa. E essas coisas são caras também. 5. Que as organizações comerciais organizações comerciais internacionais do Brasil pertencem. São blocos econômicos, né? Vamos falar assim, a maioria deles, e outras organizações. Brasil, com Argentina, Paraguai e Uruguai formam um bloco. Mercosul, Mercado Comum do Sul. O Brasil também integra a OMC, a Organização Mundial do Comércio, e a Unasul, que é a União das Nações Sul-Americanas. Todos os 3 visam o quê? Facilitar o comércio, né, entre os países associados aqui, tá? Inclusive o Mercosul é um bloco econômico que tem se desenvolvido outras perspectivas além da economia, né? Uma integração maior entre Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, também Venezuela, né, mais recentemente. Os países eles têm uma facilitação até mesmo de transporte entre pessoas, além das mercadorias, né, que caracterizam o comércio. Hoje, para você conhecer a Argentina, se você quiser ir lá, não precisa fazer passaporte e tudo mais. Com a identidade só já é o suficiente. Pode ir até de carro, se quiser, agora com emplacamento novo. Dentro do Mercosul, todos os países com emplacamento novo são padronizados, né?
Terceira área de filosofia. Vamos agora falar sobre Antônio Gramsci. A gente já vem falando um pouco sobre ele, algumas aulas. Vamos continuar e dessa vez conhecendo um pouco mais sobre a pessoa dele, né? A gente já ouviu falar dos pensamentos, agora vamos falar mais sobre a pessoa de Antônio Gramsci. Antônio Gramsci fundou o quê? Lembre-se que ele é italiano, né? Ele é fundador do Partido Comunista da Itália. Então, ele tinha esse partido aqui. Só que Antônio Gramsci, ele viveu em um período meio conturbado ali da história, né? Em que a Itália passou por umas situações delicadas com relação ao governo, participando da Guerra Mundial também. Vou falar daqui a pouco sobre isso. Quando e onde nasceu Antônio Gramsci? Antônio nasceu em 23 de janeiro de 1891 em Ales, província de Cagliari, na ilha de Sardenha, na parte mais pobre e mais atrasada da Itália. Ele era italiano, nasceu ali no século XIX, quase século XX, e é uma região pobre lá da Itália. 3. Onde ele estudou e o que ele fez em 1915. Por mais que ele tenha sido de origem pobre, mas ele, com base no estudo, conseguiu superar, né, as suas dificuldades. Estudou na Universidade de Turim. Turim é uma das cidades mais prósperas da Itália, tá? Uma cidade bem desenvolvida. Em 1915, aderiu ao socialismo. Então, se você pegar aqui em 1915, 15 anos com esses 9 aqui, por 24 anos já estava na universidade, né? Já aderindo aqui ao socialismo, né? O comunismo, que ele já iria ter participação posterior bem forte, né? No mesmo ano em que Benito Mussolini, que foi um presidente da Itália, né, durante muito tempo, um ditador, vamos dizer assim, ele saiu, né, das fileiras do Partido Socialista para entrar nas do nacionalismo reacionário e belicoso. Seria depois o berço do fascismo. O Benito Mussolini, a autoridade máxima da Itália, começou a se simpatizar com ideais nacionalistas, né? Característica aí, de orgulhos de políticos, né, fanáticos, né, muitas vezes, e posteriormente seria um dos líderes máximos aí do sistema fascista lá da Itália, que era um sistema totalitarista, dificultou bastante, né, as pessoas a terem liberdade lá na Itália, né, favorecendo as classes elitistas e tal. Na aula de história vocês podem ter mais detalhes sobre o que foi o fascismo, né? Mas resumindo, foi isso. Foi até semelhante em alguns aspectos ao nazismo lá da Alemanha. Conviveram, né, em alguma parte da história, os dois. Então veja que Gramsci, socialista, viveu num período em que o fascismo estava nascendo, lá na Itália. Posteriormente ele teve que pagar por isso, tá? Infelizmente. Em 1917, que Gramsci se organizou? O jovem Gramsci, em 1917, organizou a greve dos operários de Turim contra a continuação da guerra. Lembre-se que 1917 era o período em que ainda estava acontecendo a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, a gente sabe, né, muitos milhões de pessoas morreram. A Itália estava envolvida naquele momento. Infelizmente, a guerra começou em 1914 e acabou em 1918. Ele organizou essa greve de operários contra a continuação da guerra. Ele não queria que a guerra acontecesse. Porque numa guerra, os envolvidos sempre tendem a perder, não tendem a ganhar nada. Né? Muito difícil. Apenas os vencedores, de fato, né, tem algum benefício, talvez econômico ou militar, mas do ponto de vista social e para a história mesmo, né, é um capítulo feio, né, para o país. 5. Quando Gramsci perdeu a imunidade parlamentar, que ele chegou a se tornar, inclusive, parte da política, né, da Itália, o que aconteceu com ele? Por quê? Fortalecendo-se cada vez mais a ditadura fascista, que ainda tolerava a existência do parlamento,
para oferecer ao estrangeiro o espetáculo de uma democracia simulada. Detalhe para esse nome, simulada, né? Vírgula aqui. Por que a democracia era simulada? Porque nessa época a gente já tinha uma ditadura. Uma ditadura vai ter democracia? De maneira nenhuma, né? As pessoas não vão ter a sua vontade sendo colocada em prática. A ideia da democracia é essa, né? Na ditadura não combina. Do ditador é feita, e não do povo, né? Democracia significa o governo do povo. Mussolini, que era o ditador, né, conseguiu vencer a crise mais grave do regime, que era a indignação moral do país inteiro depois do assassinato de Matteotti. Então o terrorismo iniciou, sem freios, a opressão totalitária. Isso aqui combina, sim, com a ditadura, tá? E não a democracia. Os deputados oposicionistas, né, ao fascismo, né, foram passados. E aí Antônio Gramsci foi, nesse momento, prejudicado. Perdida a imunidade parlamentar, Gramsci foi preso em 8 de novembro de 1926, confinado na ilha de Ustica, perto de Palermo, na Itália também. Então, pronto, perdeu a imunidade, foi preso pelo governo de Mussolini. 6. Quando Gramsci morreu, e como? Quando depois de ter sido preso, infelizmente, aconteceram outros problemas, né? Em 33, os sintomas da tuberculose dos ossos tornaram-se evidentes. Então, ele estava preso lá na cadeia, né? E aí, adquiriu tuberculose, que na época era uma doença muito, muito perigosa, assim como é hoje em dia, né? Se não tiver cuidado. Mas na época a situação era bem pior, porque estamos falando aí de 1933, né? Quase 100 anos atrás. A saúde era bem diferente do que temos hoje na Itália, no mundo inteiro. Essa doença, tuberculose, fez progressos rápidos. As autoridades fascistas não quiseram que ele morresse, né, como mártir dentro da cadeia, do cárcere, né? E ele foi solto 3 dias antes do desenlace. Ele morreu em 27 de abril de 1937, numa clínica particular em Roma. Tá certo? É difícil porque ele era jovem, tinha toda uma vida pela frente, né? Mas infelizmente foi o que aconteceu. Pouco tempo depois de adquirir a doença, né? Não passou muito tempo, ele acabou falecendo por causa disso. Em Roma, que é a capital da Itália. Tentando se curar, né? Mas não teve jeito. Pessoal, é o seguinte, a correção é essa, tá? A outra atividade que foi impressa, não sei se já foi entregue, enfim. Se não foi entregue ainda, vocês vão receber uma segunda atividade impressa. Aí a gente vai corrigir ela também depois. E que vocês tiverem resolvido ela, tá? Então é isso, muito bem. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, vocês podem ficar à vontade para perguntar. Viu? Desejo tudo de bom. Bom dia para vocês e até a próxima. Tchau.